Veio a imagem do irmão, Léo, caído no riacho, ainda novo, quando um barranco cedeu. Veio a voz do pai, dizendo que homem que teme o mato morre sem fazer barulho. E veio a Lourdes, dizendo para ele não ir. O arrependimento era um gosto amargo, grudado no céu da boca. Andou por mais de 1 hora, ou pelo menos achava. O tempo ali não passava direito. O mato sussurrava coisas que ele não entendia. Às vezes parecia escutar passos atrás. Parava. Nada. Só o som da própria respiração, pesada, arrastada, como se puxasse o mundo pelos pulmões. A perna esquerda travou. Caiu de joelhos, o rosto batendo num tufo de capim seco. Ficou ali, quase dormindo, quase apagando. Mas o som de água correu por perto, fraco, mas corria. Arrastou o corpo em direção ao som. Foi se rastejando. Sentia cada folha, cada espinho, cada pedra no caminho, até que viu um filete fino de água escorrendo entre as pedras. Não era poço, não era córrego, mas era água. Enfiou o rosto nela, bebendo como bicho, sem pensar. A água era morna, mas parecia milagre. Lavou o rosto, molhou o pescoço, sentiu a vida voltando aos poucos. Mas ali, naquele alívio, veio o aviso, uma pegada funda, a poucos metros. Marcada na lama perto da beirada. Ela tinha passado ali. Recentemente, o medo voltou, não com força, mas com precisão. Era como um nó na garganta. Sabia que não podia ficar parado ali. A onça podia voltar. Ela podia estar esperando. Mas ele não aguentava mais andar. Sentou encostado num tronco caído. O corte do ombro dava pontada. O corpo inteiro reclamava. A cabeça queria dormir. Mas o ouvido ficava esperto. O mato não estava em silêncio. Estava denso. Estava olhando. Fechou os olhos por um tempo. Não sabia quanto. Quando acordou, já não tinha mais certeza se era sonho ou delírio. A luz do sol tinha virado sombra. Começava a entardecer. Precisava sair dali. Levantou com dificuldade. Olhou para o céu. Nenhum canto de pássaro. Nenhuma cigarra. Era como se tudo tivesse parado para observar o que ele ia fazer. Começou a andar sem rumo certo. Só queria achar um caminho, um sinal, uma cerca, uma voz. Mas o que veio foi mais estalo de galho seco atrás dele. Virou com o punhal erguido, mas o braço fraco só tremeu. Não viu nada. Só o capim balançando, andou mais rápido. O corpo queria cair, mas o instinto gritava. Precisava sair do alcance da fera. Foi quando escutou um barulho forte, seco, passos largos, de novo, e depois, respiração. Próxima, muito próxima. Ele girou o corpo com o punhal na frente e viu, do lado direito, no meio da sombra, os olhos dela outra vez. Não brilhavam, só observavam, como se perguntassem, vai tentar de novo? A onça não atacou, nem se mexeu, ficou. E Josias também. Por um instante os dois pararam no tempo, ele sangrando, ela com um furo no flanco, o pelo manchado de sangue escuro. Mas viva. Não era mais briga, era outra coisa, um tipo de entendimento. Josias recuou um passo, depois outro, ela também. O mato parecia assistir, mas então, do alto do morro, uma voz. Seu Josias, ô homem, tá aí? Ele virou o rosto na hora. A voz era real, de gente, de alguém vivo, gritou de volta, mas a garganta falhou. Soltou só um gemido rouco. A onça desapareceu no mato, como fumaça, e ele caiu de joelhos, quase sem ar, quase sem alma. Mas agora tinha uma coisa que antes não tinha. Alguém chamando. Por ele, os olhos de Josias ardiam, a poeira do chão grudava no suor do rosto. As mãos tremiam, sujas de sangue seco, lama e folhas. Quando ouviu novamente o chamado vindo da serra, sentiu o corpo querer cair, mas o coração empurrou para frente. Tentou responder, mas saiu só um chiado, como quando a gente tenta acender fogo com lenha molhada. Seu Josias, ô homem, tô chegando. A voz agora era mais perto, desesperada.
Do meio do mato surgiu Nando, rapaz novo, amigo da família. Chapéu na cabeça, a roupa ensopada de suor. Trazia um galão de água nas costas e os olhos esbugalhados de susto. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o senhor? Josias não falou. Só apontou o punhal, meio sem força, como se ainda quisesse se defender do que o mundo estava trazendo. Nando entendeu. Ajoelhou ao lado dele, tirou o chapéu e colocou a mão no ombro do velho, sem pressa. Calma, já achei o senhor. Vamos sair daqui, devagar. Já chamei ajuda. Josias quis se levantar sozinho, teimoso até no chão. Mas as pernas não obedeciam mais. Nando teve que apoiar ele com os 2 braços, como se carregasse saco de ração. O velho doía inteiro. Os ossos, a pele, os olhos, mas o que mais doía era o que ninguém via. Caminharam devagar, tropeçando em raízes, se enroscando em galho. O sol já descia, mas ainda castigava. No meio do caminho, encontraram os outros 2 peões da fazenda. Trouxeram um pedaço de lona para improvisar uma maca. Colocaram Josias ali. Ele não reclamou. Só olhava para o céu, que agora tinha uma cor meio azulada, meio sem vida. Na caminhonete velha, deitaram ele na carroceria com um cobertor por cima. Nando sentou do lado, segurando o punhal com a lâmina manchada de sangue escuro. A estrada de terra parecia mais longa que nunca. Cada buraco fazia Josias gemer baixinho, mas não pedia ajuda. Nunca pedia. Quando chegaram na porteira da fazenda, Lourdes correu feito gente fugindo de enchente. O cabelo solto, a cara vermelha, o desespero nos olhos. Josias, meu Deus, olha seu estado, homem. Ela não conseguia encostar. Chorava e falava ao mesmo tempo. O médico da cidade já tinha sido avisado. Chegou com a maleta na mão e um olhar que misturava susto e preocupação. Levou Josias para dentro, limpou os ferimentos, costurou as aberturas com linha grossa e agulha fria. O velho não gritou, só cerrou os dentes, encarando o teto de madeira. Perdeu sangue demais, mais umas horas e não voltava, disse o médico limpando as mãos. Lourdes assentiu, não chorava mais. Agora era só firmeza. Josias ficou 2 dias deitado, quieto, virado para o canto da parede. Lourdes tentava conversar, trazer comida, dar banho com pano molhado, mas ele não respondia. Os olhos dele estavam em outro canto, longe dali. O corpo estava ali, mas a alma parecia ainda rondando o mato. No 3º dia, sentou na varanda. A luz do sol batia de leve no terreiro. As galinhas ciscavam, o cachorro dormia debaixo do banco. Tudo igual. Só ele que não era mais. Chegou o Nando, sentou ao lado com um tereré na mão. Trouxe o facão que o senhor deixou lá no canto da clareira. Josias pegou, olhou a lâmina, passou o dedo nas marcas. A onça não veio por fome. Eu sei, respondeu Nando, sem saber direito por quê. Ficaram calados um tempo. Depois o rapaz falou. Tão dizendo lá na cidade que o senhor sonhou tudo. Que tropeçou, caiu, se arranhou sozinho e inventou a história para não passar vergonha. Josias virou o rosto. O olhar duro, cortante. Quem nunca pisou no mato não sabe o que é o mato. Eu acredito no senhor. Josias deu um leve aceno de cabeça. Mas por dentro, doía mais que o corte no braço. Ver a própria luta virando piada na boca dos outros era ferida que não fechava. Naquela noite, Lourdes sentou ao lado da cama. A luz da lamparina tremia nas paredes. Você mudou, Josias. Tá calado demais. A vida muda a gente, Lourdes, principalmente quando ela quase vai embora. Ela pegou a mão dele, calejada, marcada, tremendo de leve. Me conta o que aconteceu de verdade. E ele contou, com voz baixa, sem florear. Contou da trilha, da onça, do bote, da luta. Contou do medo, do sangue, do momento em que achou que ia morrer. Lourdes não interrompeu, só escutou. No fim disse, eu acredito. Josias olhou para ela e pela primeira vez em dias os olhos marejaram. Mas não chorou, só respirou fundo. Nos dias seguintes voltou a andar pelo terreiro. Devagar, tropeçando às vezes, mas andando.
O corpo ainda reclamava. A alma também. Nando passou a ajudar mais na lida. Era como se soubesse que Josias ainda estava lutando por dentro. Não perguntava, só ajudava. Uma tarde, o velho estava sentado perto do açude, olhando o horizonte. Nando se aproximou. "O senhor ainda pensa nela? Todo dia? E tá com raiva?" "Não, tô com respeito." O rapaz ficou quieto. Depois perguntou, "E se ela voltar?" "A gente se vê de novo, mas vai ser diferente. O mato já não fazia medo, agora fazia parte dele. Mas o que ele não sabia é que aquela história ainda estava longe do fim." A poeira da estrada batia no para-brisa da caminhonete como lembrança antiga. Josias, sentado no banco do passageiro, mantinha os olhos fixos no horizonte. O braço enfaixado, a camisa limpa, mas o semblante carregava o peso de quem voltou de onde quase não se volta. Ao volante, Lourdes em silêncio. A mão firme no volante, o olhar firme no caminho. Nenhum dos dois falava, mas o que precisava ser dito já morava entre eles. "Precisava vir, Josias. Não adianta fugir de tudo", disse ela, quebrando o silêncio. Ele não respondeu. Só continuou, encarando o mato que corria pelos lados da estrada de terra. Cada curva trazia uma memória. Cada árvore era uma testemunha muda do que ele tinha passado. Chegaram na cidade ainda pela manhã. O sol batia no alto das casas e o vento quente rodava poeira pelas calçadas. No armazém da esquina, os de sempre, sentados em tamboretes, tomando café, olhando quem passava. Assim que viram Josias descendo da caminhonete, o cochicho começou. Disfarçado, baixo, mas nítido. "Olha ele aí, o tal do caçado pela onça. Dizem que foi só uma queda. Caiu no barranco e bateu a cabeça." Josias ouviu tudo. Não era surdo, nem bobo. Só aprendeu a calar onde não vale a pena brigar. Entraram na venda. O dono, seu Mauro, deu aquele sorriso amarelo. "E aí, homem, voltou do mato mais famoso que radialista." Josias pegou o saco de sal grosso sem responder. Lourdes encarou o homem com os olhos firmes. "Ele quase morreu, seu Mauro. Não foi brincadeira." Claro. "Mas, né, o povo inventa coisa. Dizem até que foi um tatu que arranhou ele." Josias virou devagar. Veio a imagem do irmão, Léo, caído no riacho, ainda novo, quando um barranco cedeu. Veio a voz do pai, dizendo que homem que teme o mato morre sem fazer barulho. E veio a Lourdes, dizendo para ele não ir. O arrependimento era um gosto amargo, grudado no céu da boca. Andou por mais de 1 hora, ou pelo menos achava. O tempo ali não passava direito. O mato sussurrava coisas que ele não entendia. Às vezes parecia escutar passos atrás. Parava. Nada. Só o som da própria respiração, pesada, arrastada, como se puxasse o mundo pelos pulmões. A perna esquerda travou. Caiu de joelhos, o rosto batendo num tufo de capim seco. Ficou ali, quase dormindo, quase apagando. Mas o som de água correu por perto, fraco, mas corria. Arrastou o corpo em direção ao som. Foi-se rastejando. Sentia cada folha, cada espinho, cada pedra no caminho, até que viu um filete fino de água escorrendo entre as pedras. Não era poço, não era córrego, mas era água. Enfiou o rosto nela, bebendo como bicho, sem pensar. A água era morna, mas parecia milagre. Lavou o rosto, molhou o pescoço, sentiu a vida voltando aos poucos. Mas ali, naquele alívio, veio o aviso, uma pegada funda, a poucos metros. Marcada na lama perto da beirada. Ela tinha passado ali. Recentemente, o medo voltou, não com força, mas com precisão. Era como um nó na garganta. Sabia que não podia ficar parado ali. A onça podia voltar. Ela podia estar esperando. Mas ele não aguentava mais andar. Sentou encostado num tronco caído. O corte do ombro dava pontada. O corpo inteiro reclamava. A cabeça queria dormir. Mas o ouvido ficava esperto. O mato não estava em silêncio. Estava denso. Estava olhando. Fechou os olhos por um tempo. Não sabia quanto.
Quando acordou, já não tinha mais certeza se era sonho ou delírio. A luz do sol tinha virado sombra. Começava a entardecer. Precisava sair dali. Levantou com dificuldade. Olhou para o céu. Nenhum canto de pássaro. Nenhuma cigarra. Era como se tudo tivesse parado para observar o que ele ia fazer. Começou a andar sem rumo certo. Só queria achar um caminho, um sinal, uma cerca, uma voz. Mas o que veio foi mais estalo de galho seco atrás dele. Virou com o punhal erguido, mas o braço fraco só tremeu. Não viu nada. Só o capim balançando, andou mais rápido. O corpo queria cair, mas o instinto gritava. Precisava sair do alcance da fera. Foi quando escutou um barulho forte, seco, passos largos, de novo, e depois respiração. Próxima, muito próxima. Ele girou o corpo com o punhal na frente e viu, do lado direito, no meio da sombra, os olhos dela outra vez. Não brilhavam, só observavam, como se perguntassem, vai tentar de novo? A onça não atacou, nem se mexeu, ficou. E Josias também. Por um instante os dois pararam no tempo, ele sangrando, ela com um furo no flanco, o pelo manchado de sangue escuro. Mas viva. Não era mais briga, era outra coisa, um tipo de entendimento. Josias recuou um passo, depois outro, ela também. O mato parecia assistir, mas então, do alto do morro, uma voz. Seu Josias, ô homem, tá aí? Ele virou o rosto na hora. A voz era real, de gente, de alguém vivo, gritou de volta, mas a garganta falhou. Soltou só um gemido rouco. A onça desapareceu no mato, como fumaça, e ele caiu de joelhos quase sem ar, quase sem alma. Mas agora tinha uma coisa que antes não tinha. Alguém chamando. Por ele, os olhos de Josias ardiam, a poeira do chão grudava no suor do rosto. As mãos tremiam, sujas de sangue seco, lama e folhas. Quando ouviu novamente o chamado vindo da serra, sentiu o corpo querer cair, mas o coração empurrou para frente. Tentou responder, mas saiu só um chiado, como quando a gente tenta acender fogo com lenha molhada. Seu Josias, ô homem, tô chegando. A voz agora era mais perto, desesperada. Do meio do mato surgiu Nando, rapaz novo, amigo da família. Chapéu na cabeça, a roupa ensopada de suor. Trazia um galão de água nas costas e os olhos esbugalhados de susto. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o senhor? Josias não falou, só apontou o punhal, meio sem força, como se ainda quisesse se defender do que o mundo estava trazendo. Nando entendeu. Ajoelhou ao lado dele, tirou o chapéu e colocou a mão no ombro do velho, sem pressa. Calma, já achei o senhor. Vamos sair daqui. Devagar, já chamei ajuda. Josias quis se levantar sozinho, teimoso até no chão. Mas as pernas não obedeciam mais. Nando teve que apoiar ele com os dois braços, como se carregasse saco de ração. O velho doía inteiro. Os ossos, a pele, os olhos, mas o que mais doía era o que ninguém via. Caminharam devagar, tropeçando em raízes, se enroscando em galho. O sol já descia, mas ainda castigava. No meio do caminho, encontraram os outros dois peões da fazenda. Trouxeram um pedaço de lona para improvisar uma maca. Colocaram Josias ali. Ele não reclamou. Só olhava para o céu, que agora tinha uma cor meio azulada, meio sem vida. Na caminhonete velha, deitaram ele na carroceria com um cobertor por cima. Nando sentou do lado, segurando o punhal com a lâmina manchada de sangue escuro. A estrada de terra parecia mais longa que nunca. Cada buraco fazia Josias gemer baixinho, mas não pedia ajuda. Nunca pedia. Quando chegaram na porteira da fazenda, Lourdes correu feito gente fugindo de enchente. O cabelo solto, a cara vermelha, o desespero nos olhos. Josias, meu Deus, olha seu estado, homem. Ela não conseguia encostar. Chorava e falava ao mesmo tempo.
o médico da cidade já tinha sido avisado. Chegou com a maleta na mão e um olhar que misturava susto e preocupação. Levou Josias para dentro, limpou os ferimentos, costurou as aberturas com linha grossa e agulha fria. O velho não gritou, só cerrou os dentes, encarando o teto de madeira. Perdeu sangue demais, mais umas horas e não voltava, disse o médico limpando as mãos. Lourdes assentiu. Não chorava mais. Agora era só firmeza. Josias ficou 2 dias deitado, quieto, virado para o canto da parede. Lourdes tentava conversar, trazer comida, dar banho com pano molhado, mas ele não respondia. Os olhos dele estavam em outro canto, longe dali. O corpo estava ali, mas a alma parecia ainda rondando o mato. No 3º dia, sentou na varanda. A luz do sol batia de leve no terreiro. As galinhas ciscavam. O cachorro dormia debaixo do banco. Tudo igual. Só ele que não era mais. Chegou o Nando, sentou ao lado com um tereré na mão. Trouxe o facão que o senhor deixou lá no canto da clareira. Josias pegou, olhou a lâmina, passou o dedo nas marcas. A onça não veio por fome. Eu sei, respondeu Nando, sem saber direito por quê. Ficaram calados um tempo. Depois o rapaz falou: "Tão dizendo lá na cidade que o senhor sonhou tudo, que tropeçou, caiu, se arranhou sozinho e inventou a história para não passar vergonha." Josias virou o rosto. O olhar duro, cortante. Quem nunca pisou no mato não sabe o que é o mato. "Eu acredito no senhor." Josias deu um leve aceno de cabeça, mas por dentro doía mais que o corte no braço. Ver a própria luta virando piada na boca dos outros era ferida que não fechava. Naquela noite, Lourdes sentou ao lado da cama. A luz da lamparina tremia nas paredes. "Você mudou, Josias. Tá calado demais. A vida muda a gente, Lourdes, principalmente quando ela quase vai embora." Ela pegou a mão dele, calejada, marcada, tremendo de leve. "Me conta o que aconteceu de verdade." E ele contou, com voz baixa, sem florear. Contou da trilha, da onça, do bote, da luta. Contou do medo, do sangue, do momento em que achou que ia morrer. Lourdes não interrompeu, só escutou. No fim disse: "Eu acredito." Josias olhou para ela e, pela primeira vez em dias, os olhos marejaram. Mas não chorou, só respirou fundo. Nos dias seguintes, voltou a andar pelo terreiro. Devagar, tropeçando às vezes, mas andando. O corpo ainda reclamava. A alma também. Nando passou a ajudar mais na lida. Era como se soubesse que Josias ainda estava lutando por dentro. Não perguntava, só ajudava. Uma tarde, o velho estava sentado perto do açude, olhando o horizonte. Nando se aproximou. "O senhor ainda pensa nela? Todo dia? E tá com raiva?" "Não, tô com respeito." O rapaz ficou quieto. Depois perguntou: "E se ela voltar?" "A gente se vê de novo, mas vai ser diferente. O mato já não fazia medo, agora fazia parte dele. Mas o que ele não sabia é que aquela história ainda estava longe do fim." A poeira da estrada batia no para-brisa da caminhonete como lembrança antiga. Josias, sentado no banco do passageiro, mantinha os olhos fixos no horizonte. O braço enfaixado, a camisa limpa, mas o semblante carregava o peso de quem voltou de onde quase não se volta. Ao volante, Lourdes em silêncio. A mão firme no volante, o olhar firme no caminho. Nenhum dos dois falava, mas o que precisava ser dito já morava entre eles. "Precisava vir, Josias. Não adianta fugir de tudo", disse ela, quebrando o silêncio. Ele não respondeu. Só continuou, encarando o mato que corria pelos lados da estrada de terra. Cada curva trazia uma memória. Cada árvore era uma testemunha muda do que ele tinha passado. Chegaram na cidade ainda pela manhã. O sol batia no alto das casas e o vento quente rodava poeira pelas calçadas. No armazém da esquina, os de sempre, sentados em tamboretes, tomando café, olhando quem passava. Assim que viram Josias descendo da caminhonete, o cochicho começou. Disfarçado, baixo, mas nítido. "Olha ele aí,
O tal do caçado pela onça, dizem que foi só uma queda. Caiu no barranco e bateu a cabeça. Josias ouviu tudo. Não era surdo, nem bobo. Só aprendeu a calar onde não vale a pena brigar. Entraram na venda. O dono, seu Mauro, deu aquele sorriso amarelo. E aí, homem, voltou do mato mais famoso que radialista. Josias pegou o saco de sal grosso sem responder. Lourdes encarou o homem com os olhos firmes. Ele quase morreu, seu Mauro. Não foi brincadeira. Claro, claro. Mas, né, o povo inventa coisa. Dizem até que foi um tatu que arranhou ele. Josias virou devagar. O povo fala demais, porque nunca pisou onde eu pisei. Seu Mauro ficou sem graça. Coçou o pescoço, baixou os olhos. Na rua, a coisa não era diferente. Risadinhas baixas, cotoveladas, gente olhando de canto. Um ou outro vinha com piada. Diz que matou a onça com a unha. Ou será que foi ela que teve dó? Josias andava devagar, a cabeça erguida. A cada passo, a vergonha dos outros caía nos ombros dele feito pedra. Mas não caía lágrima, nem resposta. No bar do Toninho, 2 conhecidos antigos o chamaram para a mesa. E aí, Josias, conta aí. Foi verdade mesmo ou tomou umas e viu bicho? Ele se sentou, com calma. Pegou o copo d'água que o garçom trouxe, tomou devagar. Vocês já sentiram o bafo da morte no cangote? Os 2 calaram. Um riu sem graça. O outro encarou o chão. Pois é, eu senti. E não foi sonho. Foi carne. Foi garra. Foi olho no olho. Se levantou. Deixou o silêncio deles como resposta. Na volta para fazenda, Lourdes dirigia em silêncio. Josias olhava para fora, para o mato voltando a aparecer nas bordas da estrada. Lá ele apanhou, quase morreu. Mas era ali que ele era gente. Gente que sente, que respeita. Na varanda da casa, sentou na cadeira de madeira, o punhal pendurado do lado. O corpo ainda doía, mas o que mais doía agora era o vazio, a descrença, o desprezo. Nando chegou no fim da tarde com as mãos sujas de graxa. Vinha da oficina improvisada perto do galpão. Vi o senhor na cidade. Viu o que disseram? Vi. Mas também vi que nenhum deles saberia nem chegar até onde o senhor chegou. Josias assentiu com a cabeça devagar. É, mas o pior não, é o que dizem. É o silêncio de quem viu e não fala. Eu vi, disse Nando, olhando firme. Vi o corte, vi o medo no seu olho e vi o respeito no dela quando foi embora. Josias olhou para o rapaz. Um olhar de quem ainda acredita em alguma coisa. O mato não mente, Nando. Ele só ensina, mas nem todo mundo quer aprender. O céu começou a escurecer. As cigarras cantavam longe. O cheiro de terra molhada vinha do sul. A noite chegou devagar e com ela a certeza. Por mais que o mundo duvide, quem sabe o que viveu não precisa provar nada. O tempo na roça passa devagar, mas quando passa, marca. Josias já andava pelo terreiro, com mais firmeza. O corte no braço fechava por fora, mas por dentro ainda havia uma fisgada muda, que nem ele sabia dizer se era dor ou lembrança. Dormia mal, com sonhos esquisitos, cheios de mato, sombra e olhos que observavam no escuro. Lourdes reparava, não dizia nada, mas via. Os olhos dele já não eram os mesmos, carregavam peso, e não era só da dor. Era um tipo de silêncio que se enfiava na alma da casa, fazia o café parecer mais fraco, o dia mais lento. Certa manhã, antes do sol abrir o céu, Josias se levantou devagar. Sentou na beira da cama, olhou para o punhal pendurado na parede. A lâmina limpa, o cabo desgastado. Pegou com cuidado como quem pega o próprio nome. Amarrou na cintura, calçou as botas, ajeitou o chapéu. Lourdes apareceu na porta do quarto quieta. Não perguntou nada, só ficou ali, olhando. Ela sabia. Vai voltar lá, ele assentiu com a cabeça devagar. Preciso. Não precisa provar. Mais nada para ninguém, Josias. Não é pelos outros, é por mim.
Ela chegou perto, segurou a mão dele, apertou como quem segura o medo junto. Então volta inteiro. Nando já esperava no curral. Tinha selado o galope, cavalo novo, forte, que veio da fazenda vizinha. O boêmio, o de antes, ainda se recusava a chegar perto do trecho onde tudo aconteceu. Sentia no cheiro. "Tô pronto", disse Nando. Josias montou sem palavra. Os dois seguiram estrada adentro, com o barulho das ferraduras batendo no chão, duro. Nenhuma conversa. O mato mais uma vez engolia o mundo em volta. Som de passarinho, nenhum. Vento, pouco. Era como se a natureza prendesse o fôlego. Chegaram na parte mais fechada da trilha, onde a mata parecia ter dentes. As árvores se debruçavam umas nas outras. O ar ali tinha um gosto de mofo e coisa esquecida. Josias parou o cavalo, desceu. Pisou na terra com respeito como quem pisa em lembrança. Foi até o lugar onde tudo tinha acontecido. Ainda havia marcas no chão, poucas, mas ele via, o corpo reconhecia. A cicatriz queimava mais ali. Nando desceu também, mas ficou um pouco mais atrás. "O senhor acha que ela ainda ronda por aqui? Não sei, mas sinto que sim. Ficaram ali por um tempo." O silêncio era um tipo de fala. O mato não gritava, só observava. Josias andou mais uns metros. O capim baixo, amassado, formava quase um ninho. No meio, pena de ave, osso pequeno, recentes. Ela passou aqui, caçou, dormiu e seguiu. "E a gente faz o quê?" perguntou Nando. Josias se agachou, pegou um punhado de terra, cheirou. "Nada, ela não atacou, só passou. E o mato é mais dela do que nosso." Nando ficou quieto. Os olhos dele corriam de canto a canto, como se quisessem ver antes que algo aparecesse. Josias, porém, parecia calmo, como se a tempestade de antes tivesse virado só vento. Levantou, olhou em volta com os olhos fundos de quem já viu o que não se esquece. O homem que foge do mato vira prisioneiro dentro da própria casa. Voltaram devagar. O sol começava a bater mais forte. O cheiro da mata era outro, mais leve. Era como se o mato tivesse aceitado a visita. Na chegada da fazenda, Lourdes esperava no terreiro. Josias desceu do cavalo com dificuldade. O corpo pesava, mas o peito estava mais leve. Ela não perguntou nada. Só disse: "Voltou inteiro. Por fora, sim. Por dentro, vai levar mais tempo." Naquela noite, Josias ficou na varanda. O punhal na cadeira ao lado, o olhar perdido no escuro. Pensava nela, não com raiva, nem com medo, mas com respeito. Sabia que ela estava por ali, que talvez visse ele, que talvez soubesse que ele voltou. E ali, no silêncio daquela varanda, entendeu. Ela não errou. Ela só fez o que sabe fazer: caçar, sobreviver. E ele também. No outro dia, a notícia correu. Um pescador do outro lado do rio viu uma onça grande cruzando a estrada, sumindo no mato. O povo da cidade começou a cochichar de novo. Mas Josias não ligava mais. Ele já tinha feito as pazes com o que viu. O tempo voltou a correr. O gado seguia pastando. A cerca precisava de remendo. O milho secava no terreiro. A vida, por fora, parecia ter voltado ao eixo. Mas dentro de Josias, nada era mais igual. Acordava cedo como sempre, tomava o café amargo, montava o cavalo. Mas, agora, cada barulho no mato ganhava outra atenção. Cada canto de pássaro, cada rastro no chão, tudo parecia querer dizer alguma coisa. Ele não passava mais batido. Observava, ouvia, sentia. Como se o mato falasse uma língua que ele finalmente tinha aprendido. Nando notava isso. Sempre que andavam juntos, o patrão parava no meio da estrada de terra, olhava para o alto, depois para o chão e às vezes dizia: "Ela passou por aqui faz uns dias." "Como é que o senhor sabe?" perguntava Nando. "O mato conta, só escutar." Na primeira vez que ouviu isso, o rapaz achou exagero.
Mas depois de uns dias, caminhando com Josias, começou a ver também um capim mais deitado, um silêncio diferente no trecho, uma pegada mal apagada. O mato realmente falava. O problema era que quase ninguém queria escutar. Teve um fim de tarde em que Josias ficou parado por quase meia hora no alto do morro, olhando para o capim, quieto. Nando chegou perto e perguntou: "Tá esperando ela voltar?" Josias não respondeu. De primeira. Só mais tarde, já descendo, falou com a voz arrastada: "Não tô esperando ela, não. Tô esperando o medo ir embora." E esse medo não era mais só da onça, era do vazio, da dúvida, da falta de sentido. Depois que se passa, tão perto da morte, o mundo parece pequeno demais. Lourdes via tudo isso com olhos de quem já conhecia o homem que tinha ao lado. Sabia que ele ainda estava lutando, mas agora a briga era por dentro. Certa noite, Josias saiu da cama no meio da madrugada. A casa em silêncio, só os grilos e o vento roçando no telhado. Pegou o punhal, vestiu a camisa e saiu pela porta da frente. Terreiro sentou no banco perto do curral. Olhou para o escuro lá longe, onde o mato começava. Ficou ali sem mexer um músculo, só ouvindo. O faro não é só do bicho, é do homem também. E naquela hora ele sentia. Ela estava por perto, não vinha para atacar, nem para espiar. Vinha porque fazia parte. Ela era o mato, era o que ficou gravado na pele e no juízo. Voltou para dentro só quando o céu começou a clarear. Lourdes já de pé, preparando o café. Ela nem perguntou, só olhou e falou: "Ela ainda te visita, né?" "Visita? Mas não entra." No meio da semana, Nando apareceu correndo do pasto com um rádio pequeno na mão. "Senhor Josias, escuta aqui. O pessoal da rádio da cidade está falando." Josias pegou o rádio, ajustou o chiado. Uma voz dizia que um pescador, lá da beira do rio, jurava ter visto uma onça atravessando a estrada de terra com um bicho na boca. Grande, forte, andando devagar, como se fosse dona do lugar. Josias devolveu o rádio sem pressa. "Tá viva, tá seguindo o rumo dela. E o senhor acha que ela volta?" "Ela nunca foi embora de verdade." Nando estranhou a resposta. "Como assim?" "O mato tem coisa que não sai. Só muda de forma. Às vezes vira bicho, às vezes vira medo, às vezes vira homem." O rapaz ficou calado. Tentou entender, mas entendeu só pela metade. Naquela noite, Josias limpou o punhal com uma flanela velha, guardou a sela do cavalo e sentou na varanda. Lourdes saiu com um chá de erva doce. "Você nunca mais." Dormiu direito. Quando fecha os olhos, escuta o mato. "E o que ele te diz?" "Que eu fui longe demais, mas que voltei por pouco." Ela ficou do lado dele. Não falava mais de cura nem de esquecer. Já tinha entendido que tem coisa que não passa. Só muda de lugar. Você voltou com um silêncio diferente. É que o mundo grita demais. Eu só quero escutar o que importa. Ela segurou a mão dele, agora mais fina, marcada. "Eu ainda tenho você. É o que importa." Josias olhou para o escuro do campo. As estrelas estavam espalhadas. O vento carregava o cheiro da terra molhada. A cicatriz já não ardia, mas ficava ali, como selo, como aviso. E naquele instante, entendeu de vez. Tem coisa que a gente não mata. Só aprende a respeitar. Era madrugada, o céu ainda coberto de estrelas, o vento soprando devagar pelo terreiro, como quem passa sem fazer barulho. Josias acordou sozinho, sentou na beira da cama, os pés no chão frio. Respirou fundo, ficou ali parado, como se escutasse algo que só ele podia ouvir. Lourdes dormia, o rosto calmo. Não quis acordá-la. Pegou a camisa de manga comprida, amarrou o punhal na cintura, vestiu o chapéu e saiu pela porta da frente. Lá fora, a terra ainda estava úmida do sereno. O cheiro do mato molhado subia forte. Passou pelo curral em silêncio. O cavalo galope já esperava, como se soubesse. Josias selou com calma, montou devagar. Não precisava falar nada. O bicho já entendia.
Seguiu pelas trilhas antigas. O capim alto batia nas pernas do cavalo. As cercas de arame passavam ao lado, como lembrança. Aquele era o caminho. O mesmo que tinha feito semanas antes, mas agora com outro peito. Subiu o morro devagar, onde o pasto se espalhava, até onde a vista alcançava. Quando chegou no alto, desmontou, amarrou o cavalo numa árvore pequena e andou até uma pedra grande. Sentou ali, o sol começando a nascer, colorindo o céu de vermelho e dourado. O mundo parecia em silêncio só para ele escutar. Do bolso da camisa tirou um pedaço de couro grosso. Era a bainha antiga do punhal, rasgada no dia da luta. Tinha guardado sem saber por quê. Agora sabia. Com as mãos, cavou um pequeno buraco na terra. Enterrou o couro ali mesmo, como quem enterra um medo, como quem paga uma dívida. Olhou para o mato em volta. Nada se mexia, mas sentia a presença. Não era dela só, era de tudo. O mato, o silêncio, a memória. Ficou ali um tempo que não se mede em relógio. O rosto sério, as mãos apoiadas nos joelhos, os olhos no horizonte. O sol subia mais alto. O calor vinha vindo. Montou no cavalo de novo. Voltou devagar. Nem olhou para trás. Não precisava. O que tinha para ser entendido já estava dito. As semanas seguintes passaram com uma tranquilidade esquisita. Josias voltou à lida, mas diferente. Falava pouco. Observava muito. A mão ainda firme, mas o jeito era outro. Como se agora cada gesto tivesse sentido. Nando agora pegava no pesado. Josias ensinava sem falar alto, só mostrava. E o rapaz aprendia, não perguntava demais, só observava como o patrão fazia. Num fim de tarde, os dois estavam consertando uma porteira quando Nando parou, limpou o suor do rosto e falou. Aquilo que o Senhor falou, sobre o mato virar medo ou virar homem. Agora eu entendi. Josias não respondeu, só olhou. E nesse olhar cabia mais coisa do que qualquer palavra. Na cidade, alguns ainda riam. Outros fingiam que não sabiam. Mas bastava olhar nos olhos de Josias para ver. Ele tinha ido onde poucos têm coragem. E voltado. Teve um dia na venda que um rapaz novo puxou conversa. Vinha de fora, gente da cidade. Seu Josias, o senhor é aquele da história da onça, né? Ele assentiu sem pressa. É verdade mesmo que quase morreu lá no meio do mato? Josias olhou o menino. Era desses que tiram foto da roça para postar, mas não sabem o que é andar descalço na terra quente. Quase morri. Mas morrer era a parte fácil. E o senhor não tem mais medo? Josias apoiou as mãos no balcão. Olhou firme. O medo mora dentro da gente. A diferença é que eu aprendi a andar com ele do lado, sem deixar ele mandar. O menino ficou quieto. Aprendeu mais naquele instante do que em anos de escola. Na fazenda, Lourdes notava o marido mais calmo, o olhar mais longe, o silêncio mais cheio. À noite, ele sentava na varanda, escutando o som dos bichos, olhando para o escuro sem se esconder. Era como se conversasse com o mundo. Nando, cada vez mais presente, virou um braço direito. Fazia o serviço pesado, organizava as coisas, sabia os horários do gado, do açude, da roça. Josias ensinava tudo com paciência, como quem sabe que está passando o bastão. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Outro fim de tarde, Nando chegou correndo do pasto. Achei rastro fundo, largo. Pode ser ela. Josias seguiu com ele. Chegaram num ponto mais fechado, onde a vegetação escondia bem o chão. Lá estavam as marcas, claras, recentes. O coração bateu mais rápido, mas ele não falou nada. Só ficou olhando, respirando devagar. Vai fazer alguma coisa? Perguntou Nando. Não. Ela não atacou ninguém, só passou. E se voltar a atacar? Aí o mato decide. Mas enquanto ela anda e eu ando, tá tudo certo. O respeito que ele sentia era mais forte que qualquer raiva. Não era admiração, era reconhecimento.
Sobrevivente reconhece sobrevivente. Naquela noite, enquanto limpava o punhal, Maria apareceu com um chá. Quando fecho os olhos ainda vê ela, vejo o que ficou dela em mim. E o que ficou? Um pedaço do mato e um pedaço de mim que eu não conhecia. Ela se sentou do lado dele. Ele tomou o chá devagar, olhando para o escuro lá longe. A cicatriz já não doía, mas também não desaparecia, e nem precisava. Era começo de setembro. Os dias já vinham mais secos, o céu amanhecia limpo e o vento soprava com cheiro de chão quente. Josias acordou antes do galo. Fez café no bule de ferro, sentou na cadeira de madeira, escutou o silêncio. Pegou o punhal, passou a mão no cabo, não era mais arma, era lembrança, era símbolo. Olhou para o campo, o pasto, a cerca, o céu, tudo ali como sempre foi. Mas agora ele via diferente. Cada canto carregava um sinal. Cada canto lembrava que a vida tem preço e que o mato cobra caro de quem não respeita. E ali, naquele silêncio do amanhecer, ele falou, baixo, só para ele. Tem coisa que a gente não vence, só aprende a andar junto. Se levantou, pendurou o punhal na cintura e foi. Um passo, depois outro, até sumir no meio do terreiro, como quem caminha com tudo que viveu, sem precisar mais explicar. Você já viveu algo que ninguém acreditaria se você contasse? Se inscreva no canal. Às vezes, o que mais nos transforma é aquilo que ninguém viu acontecer. Apoie o nosso trabalho e nos ajude a trazer mais histórias emocionantes como esta. Seu Valeu Demais faz toda a diferença para continuarmos contando histórias que inspiram e emocionam. Clique no botão Valeu Demais, colabore com a quantia que você quiser e faça parte dessa jornada com a gente. Até mais e um forte abraço, meus amigos.